Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos fazer assim, uma análise sobre o jogo de ontem contra o Avaí, zagueiro da base do Cruzeiro, que foi dispensado no final do ano passado e que hoje está fazendo sucesso no time da Espanha. Interesse por parte do Cruzeiro junto de Filipão, no volante o Wellington do Atlético Paranaense e quais as chances dele ser contratado ainda para essa temporada, e também o caso envolvendo o lateral direito Orejuela e os acordos firmados assim entre Cruzeiro e Grêmio. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Outro assunto importante é envolvendo o lateral direito colombiano Orejuela, onde o Cruzeiro e o Grêmio já trocam assim contratos para oficializar a contratação do colombiano por parte do clube gaúcho. E bom, realmente o valor fixado será assim de 20 milhões de reais, que antes, como estava assim no contrato que o Cruzeiro assinou, o valor era de 3,5 milhões de euros, algo aproximadamente por 22 milhões de reais. Mas o Cruzeiro acabou dando um desconto e não irá receber assim 20 milhões de reais uma vez, visto que esse acordo o Grêmio tinha a opção de parcelar até o final de 2022 e o Cruzeiro ainda irá receber esse valor em 4 parcelas ao longo de 2021. Mas se juntará assim junto a uma instituição financeira, como por exemplo um banco, para receber esse valor de forma integral. Ou seja, acho que deve receber algo próximo dos 17 milhões por conta dessas tarifas e receber antecipadamente. Mas enfim, esse que sem dúvidas foi um acordo muito interessante por parte do Cruzeiro, que tem que ver ainda porque quem comprou o lateral para os direitos econômicos pertencer aqui na Raposa foi o Pedro dos Supermercados BH, que pagou cerca de 6 milhões de reais pelo lateral junto ao Ajax no final de 2019. E tem que ver se ele irá assim, receber um pouco mais do que esse investimento que ele fez inicialmente. Mas sem dúvidas, o Cruzeiro e justamente Sérgio Santos Rodrigues conta sim com o valor dessa venda para quitar vários salários atrasados dentro do Cruzeiro, como por exemplo ainda dos meses de outubro, novembro e dezembro, além daquelas dívidas como por exemplo do zagueiro Bruno Viana junto ao PSTC do Paraná. Mas enfim, falando sobre o futebol de Orejuela, ele que realmente depois dessa volta do futebol jogou muito pelo Grêmio e sem dúvidas tem sido o titular absoluto na posição, sendo até aqui 31 partidas e inclusive marcou um gol ainda pelo Campeonato Brasileiro. Na última partida contra o Santos pela Libertadores, o colombiano sofreu assim uma lesão e é bem provável que fique até 3 semanas afastado dos gramados. E vocês acharam interessante assim essa venda por parte entre Cruzeiro e Grêmio por 20 milhões pelo Orejuela? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Temos que falar também sobre o zagueiro Ryan Góes, jogador de apenas 18 anos de idade, que foi dispensado assim do Cruzeiro no final do ano passado e que atualmente está no Valladolid da Espanha e vem tendo bastante destaque por lá. Bom, essa notícia que surgiu na ESPN na tarde dessa última sexta-feira, falando assim que realmente o jogador não teve oportunidades aqui na Toca da Raposa e hoje está indo bem no futebol europeu. Enfim, mais um daqueles acordos assim que nem tenho o que falar, porque o Cruzeiro realmente não valoriza a sua base, principalmente antes dessa última crise em 2020, que estava assim totalmente se importando um pouco demais para os jogadores bastante promissores que tinha em sua base. E bom, Ryan que chegou assim ao Cruzeiro ainda em meados de 2017, quando ele tinha 15 anos de idade, onde veio do Paraná Clube. E desde então fez assim o Sub-16 até o Sub-18 aqui na Toca da Raposa. E no ano passado, quando ele ainda tinha vínculo com o Cruzeiro por mais 5 temporadas, a Raposa aceitou assim liberar o jogador de graça, isso mesmo. Ambas as partes chegaram a um acordo para ele sair assim, sem o Cruzeiro ficar assim com um percentual de uma futura venda ou até mesmo emprestar ele para algum outro clube. Que justamente após essa rescisão ele foi fazer alguns testes na Europa e passou assim para a equipe do Valladolid, jogando 4 partidas pela equipe Sub-20. E lembrando que justamente Ronaldo Fenômeno é um dos donos assim do Valladolid e tem uma boa ligação entre Cruzeiro e a equipe espanhola. Ou seja, até mesmo se o Cruzeiro fosse, por exemplo, emprestar o jogador, sem dúvidas iria receber um valor bem interessante porque ele está se firmando no futebol europeu.
Enfim, aqui pelo Cruzeiro no ano passado, ele jogou a competição do Brasileirão Sub-18 e também a Copa do Brasil e Campeonato Mineiro da categoria, onde, para você ter uma ideia, ele apenas entrou em 8 partidas e não teve uma sequência de jogos aqui na Toca da Raposa. Lembrando que ele possui seus 18 anos de idade e não duvido nada daqui a uns 2 anos ele ser vendido por uns 100 milhões de reais e o Cruzeiro não ter direito a praticamente nada porque não manteve o percentual do jogador, mas enfim. E o último assunto desse vídeo é envolvendo o volante Wellington, jogador que na tarde dessa última sexta-feira confirmou o seu destino dentro do futebol, onde o Atlético Paranaense publicou de forma oficial no seu Twitter que não chegou assim a um acordo com o volante Wellington e ele não jogará mais pelo clube no final dessa temporada. Lembrando que ele tinha vínculo com o clube lá de Curitiba até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, tinha apenas mais 2 jogos que o Atlético Paranaense iria fazer nesse período contra o Bragantino e o Vasco. E bom, o Cruzeiro assim que já vinha monitorando a situação do volante mesmo antes da chegada de Filipão, ainda em meados de julho, que vinha assim especulando porque ele já estava faltando menos do que 6 meses para encerrar o contrato e o Cruzeiro já via essa possibilidade. E Filipão, que quando entregou assim aquela lista com alguns nomes, estava lá o volante Wellington, mas não acho assim que é tão fácil contratar ele, porque ele não renovou o contrato com o Atlético Paranaense justamente por questões salariais. Tudo bem que o Atlético é um time assim que é bem reservado em relação a salário e tudo mais, e não fica esbanjando como o Cruzeiro fez em alguns anos anteriores, e talvez ele poderia estar pedindo algo próximo dos 300 a 250 mil mensais. Que sem dúvida, se o Cruzeiro permanecer na Série B, não tem nenhuma chance dele ser contratado recebendo algo próximo disso. E bom, ele possui seus 29 anos de idade e nesse ano pelo Atlético Paranaense realmente foi o titular absoluto, disputando no total 38 partidas e não marcou nenhum gol e contribuiu ainda com 4 assistências. E ainda no meio desse ano, ele foi procurado pelo Besiktas lá da Turquia, onde até os acordos assim, estavam bastante próximos de serem concretizados, mas essa negociação acabou não acontecendo. E ainda, outros 3 clubes do futebol brasileiro ficam monitorando a situação do volante, como foi dito pelo canal do Nicola nessa última semana. Que é no caso assim, do Santos, do Grêmio e também do Fluminense, além do Cruzeiro. E espero assim que, caso ele aceite receber algo próximo dos 150 mil por mês, que ele venha para a Toca da Raposa, já que é um excelente volante. Sendo focado assim mais na parte de marcação, aquele famoso primeiro volante dentro do futebol brasileiro, que cairia como uma luva nesse time do Cruzeiro. E vocês acham interessante assim a contratação de Wellington aqui na Toca da Raposa? Deixe aqui a sua opinião e a análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.